Ela tinha 20 anos e uma marca de nascença que cobria metade do seu rosto esquerdo, trabalhando sozinha numa loja de artesanato onde ninguém queria ser atendido por ela. Mas quando o jovem guerreiro Tupã entrou procurando materiais para um ritual sagrado, ninguém sabia que aqueles olhos ancestrais iriam reconhecer naquela marca a pintura dos espíritos guardiões. A loja de artesanato ficava estrategicamente localizada no coração do centro histórico da cidade turística de São Gabriel da Cachoeira, uma construção colonial de 2 andares, com paredes de pedra e janelas de madeira, entalhada, que contavam histórias de séculos passados. O movimento constante da rua criava uma sinfonia urbana. Passos apressados de comerciantes locais se misturavam com conversas animadas de turistas descobrindo tesouros artesanais, enquanto o sino antigo da porta tocava melodiosamente a cada entrada e saída de visitantes curiosos. Os cheiros característicos do estabelecimento formavam uma mistura única e acolhedora. Madeira de cedro Requiem Trabalroda liberava seu aroma doce e marcante. Varetas de incenso de ervas amazônicas perfumavam sutilmente o ambiente. E o couro curtido naturalmente exalava aquele odor terroso que remetia às tradições ancestrais de artesãos indígenas. A luz natural filtrada por cortinas de algodão cru criava sombras suaves que dançavam pelas paredes repletas de artefatos únicos, proporcionando uma atmosfera quase mística ao local onde tradições milenares ganhavam vida através das mãos habilidosas de artesãos locais. Valentina completara 20 anos há apenas 3 semanas, mas carregava nos ombros o peso de 2 décadas de rejeição e isolamento social. Sua marca de nascença roxa se estendia como uma pintura natural desde a têmpora esquerda até o meio da bochecha, descendo em formas orgânicas que lembravam as pinturas corporais tradicionais dos povos originários da região amazônica. Trabalhava sozinha na loja desde os 16 anos, quando a antiga proprietária, Dona Esperança, a acolheu mais por compaixão do que por necessidade real de funcionários. Sempre mantinha a postura cabisbaixa, evitando qualquer tipo de contato visual direto com os clientes que ocasionalmente adentravam seu santuário de artesanatos. Seus dedos longos e delicados revelavam uma sensibilidade artística natural, sendo capaz de identificar a qualidade de uma peça apenas pelo toque, distinguir fibras naturais de sintéticas com os olhos fechados e conhecer a procedência de cada artefato através de detalhes que passavam despercebidos por olhares menos treinados. Possuía um conhecimento enciclopédico sobre técnicas ancestrais de artesanato que nenhum curso ou livro poderia ensinar, como se essa sabedoria estivesse gravada em seu DNA desde o nascimento. Valentina cresceu numa pequena cidade, onde todos se conheciam e os sussurros cruéis se espalhavam mais rapidamente que fofocas de mercado. Desde a infância, ouvia comentários maldosos que se tornaram trilha sonora de sua existência. Que pena! Menina bonita, estragada por essa marca horrível, parece que levou uma queimadura terrível no rosto. Deve ter sido castigo divino por algum pecado dos pais. Quem vai querer casar com uma moça marcada assim? Aos 20 anos, nunca havia experimentado o gosto doce do primeiro beijo. Nunca recebera flores de um pretendente. Nunca dançara coladina em festa junina. Desenvolveu o hábito obsessivo de sempre usar o cabelo castanho e liso, cobrindo estrategicamente metade do rosto, criando uma cortina natural que a protegia dos olhares curiosos e julgadores. Nos raros momentos em que precisava amarrar os cabelos para trabalhar com peças delicadas, posicionava-se sempre de perfil direito, mantendo o lado marcado oculto de qualquer observador casual que pudesse adentrar a loja em busca de souvenirs autênticos da cultura amazônica. O sino da porta tocou com mais intensidade que o usual naquela tarde de quinta-feira, anunciando a entrada de uma presença diferente de todos os turistas convencionais que frequentavam a loja. Tupã adentrou o estabelecimento com passos firmes e determinados, sua postura ereta e altiva, contrastando drasticamente com o ambiente urbano circundante.
Seus cabelos negros e longos estavam parcialmente presos por um cordão de fibra natural, e discretas pinturas tradicionais adornavam seus antebraços, revelando sua conexão profunda com as tradições ancestrais de seu povo. "Boa tarde", disse ele com voz grave e respeitosa, seus olhos percorrendo rapidamente o ambiente repleto de artefatos. "Procuro fibras naturais específicas e sementes sagradas para um ritual de iniciação que acontecerá na próxima lua cheia." Valentina, como de costume, manteve o olhar fixo nos papéis de inventário espalhados sobre o balcão de madeira rústica, seus dedos nervosos brincando inconscientemente com uma caneta velha enquanto respondia sem levantar os olhos. "Tá tudo ali no fundo da loja. Pode olhar à vontade. As fibras ficam na prateleira da esquerda, sementes na direita. Você poderia me ajudar?" insistiu Tupã, aproximando-se lentamente do balcão. "Preciso de materiais muito específicos para cerimônias sagradas. São elementos que exigem conhecimento tradicional para serem identificados corretamente." Valentina hesitou, seu coração acelerando pela proximidade inesperada de um cliente que realmente parecia valorizar o conhecimento por trás dos objetos. "Eu não sei se entendo dessas coisas ancestrais. Sou só uma vendedora comum", murmurou, ajustando instintivamente o cabelo para garantir que cobrisse completamente o lado esquerdo do rosto. Tupã era um guerreiro de 26 anos, pertencente à tribo Guarani, descendente direto de uma linhagem de caciques respeitados que há gerações protegiam os conhecimentos sagrados de seu povo. Havia feito a longa jornada de 3 dias até a cidade especificamente, para adquirir materiais raros que não existiam nas proximidades da aldeia. Sementes de plantas específicas que cresciam apenas em determinadas altitudes da região amazônica, fibras de árvores centenárias processadas através de técnicas particulares, e pigmentos minerais extraídos de locais sagrados distantes. Seus olhos castanhos escuros eram treinados desde a infância para ler sinais imperceptíveis da natureza, interpretar símbolos ancestrais gravados em rochas antigas e reconhecer padrões espirituais que se manifestavam das formas mais inesperadas no mundo físico. Durante anos de preparação espiritual, sob a orientação dos pajés mais experientes da tribo, desenvolveram uma sensibilidade aguçada para identificar pessoas que carregavam marcas especiais dos espíritos protetores, mesmo quando essas pessoas não tinham consciência de sua própria natureza sagrada. Imediatamente, ao observar Valentina, algo profundo despertou em sua percepção espiritual. Não era a timidez dela que chamava atenção, nem mesmo a forma como se escondia por trás dos cabelos compridos. Era algo muito mais sutil e poderoso. Uma energia ancestral que emanava dela como perfume invisível de ervas sagradas. Uma conexão instintiva com objetos tradicionais que revelava conhecimento inato, impossível de ser aprendido em livros ou cursos convencionais. Quando Valentina finalmente se virou para buscar um catálogo de produtos na estante atrás do balcão, oferecendo uma visão lateral de seu perfil, Tupã sentiu uma onda de reconhecimento espiritual percorrer seu corpo inteiro. Seus olhos se arregalaram, não de surpresa desagradável, mas de reverência profunda e compreensão imediata. "Essa marca", disse ele lentamente, sua voz carregada de respeito e admiração genuína, "é muito parecida com as pinturas sagradas do ritual Anhangá que meu bisavô costumava realizar nas cerimônias de proteção contra espíritos malignos." Valentina imediatamente cobriu o rosto com ambas as mãos, seus ombros se curvando numa postura defensiva desenvolvida ao longo de anos de humilhação pública. "Desculpa, eu sei que é feio e assustador. A maioria das pessoas se sente desconfortável quando me vê assim", murmurou com voz embargada, lágrimas começando a formar nos cantos dos olhos. Tupã balançou a cabeça vigorosamente, genuinamente confuso pela reação dela. "Feio, assustador?", repetiu, sua voz demonstrando perplexidade autêntica. "Não consigo entender essa reação. Por que cobrir algo tão sagrado e especial? Entre meu povo, marcas como essa são consideradas bênçãos diretas dos espíritos guardiões." Tupã
respirou fundo, compreendendo que precisava ser extremamente cuidadoso e respeitoso para não assustar ainda mais aquela jovem que claramente havia sofrido anos de incompreensão e rejeição social. Com voz suave mais firme, ele começou a explicar conceitos que para ele eram fundamentais, mas que para Valentina soavam como contos fantásticos de civilizações perdidas. Na minha tradição milenar, passada de geração em geração através de cerimônias sagradas e ensinamentos orais, marcas como a sua são consideradas bênçãos diretas dos espíritos ancestrais, disse ele, mantendo uma distância respeitosa, mas aproximando-se gradualmente do balcão. São sinais inequívocos de que os espíritos protetores tocaram essa pessoa antes mesmo do nascimento, escolhendo-a para missões especiais que ainda serão reveladas ao longo da vida. Valentina ergueu os olhos pela primeira vez, revelando um olhar misturado de descrença, esperança e medo de estar sendo enganada mais uma vez. "Você está brincando comigo", murmurou, sua voz tremulando entre a vontade de acreditar e o medo de mais uma decepção cruel. Todo mundo sempre disse que era castigo, defeito, algo para se envergonhar. Guarani não brinca com coisas sagradas, respondeu Tupã com seriedade absoluta, colocando a mão direita sobre o coração numa demonstração de sinceridade ancestral. Para nós, mentir sobre assuntos espirituais é uma das ofensas mais graves que alguém pode cometer contra os ancestrais. Você foi marcada pelos protetores celestiais, escolhida para algo maior do que imagina. A partir daquele encontro transformador, Tupã estabeleceu uma rotina que intrigou profundamente Valentina. Todo dia, por volta das 2 horas da tarde, quando o movimento da loja estava mais calmo e poucos turistas circulavam pelas ruas empoeiradas do centro histórico, ele aparecia com uma desculpa diferente para permanecer ali por algumas horas. Segunda-feira, ele precisava de cordões de fibra natural para um projeto comunitário. Terça-feira eram sementes específicas para plantio medicinal. Quarta-feira buscava informações sobre técnicas de tingimento natural de tecidos. Quinta-feira, queria entender melhor sobre a procedência de determinados artefatos de cerâmica. Na realidade, todas essas eram desculpas elaboradas para ter oportunidade de conversar e conhecer melhor aquela jovem misteriosa que carregava marcas sagradas sem compreender sua própria natureza especial. Durante essas visitas diárias, Tupã compartilhava lendas fascinantes sobre pessoas marcadas pelos espíritos que ao longo da história haviam se tornado grandes curandeiras, líderes espirituais, guardiãs de conhecimentos ancestrais e pontes entre o mundo físico e o espiritual. Narrava com detalhes envolventes histórias de mulheres que nasceram com características únicas e que inicialmente foram rejeitadas por suas comunidades, mas que posteriormente se revelaram fundamentais para a sobrevivência e prosperidade de seus povos. Valentina, gradualmente, começou a se interessar genuinamente por aquela cultura rica e complexa que enxergava beleza e propósito onde ela sempre havia visto apenas motivo de vergonha e isolamento social. Pela primeira vez em sua vida, alguém falava sobre sua marca como algo positivo, especial, até mesmo divino. Após uma semana desses encontros diários, Valentina finalmente reuniu coragem para fazer a pergunta que a atormentava desde o primeiro dia. Por que você continua voltando aqui? Existem pelo menos 5 outras lojas de artesanato na região, algumas muito maiores e com variedade maior de produtos. Tupã sorriu calmamente, como se estivesse esperando exatamente essa pergunta desde o início. Porque você entende de artesanato como ninguém que já conheci em toda a minha vida, respondeu ele com sinceridade absoluta. E por que os espíritos ancestrais sussurraram em meus sonhos que eu deveria prestar atenção especial em você? Que nossa conexão não é coincidência. Espíritos não existem, murmurou Valentina, mas sua voz carecia da convicção que suas palavras tentavam expressar. Havia algo no jeito que Tupã falava, na serenidade de seus gestos, na sabedoria que transparecia em seus olhos, que a fazia questionar certezas que havia construído ao longo de
anos de descrença. Então, como você explica que sabe exatamente quais materiais usar para cada tipo de trabalho artesanal, sem nunca ter recebido treinamento formal? Questionou Tupã, observando atentamente a reação dela. Como explica que consegue identificar a autenticidade de peças apenas tocando nelas? Como explica que conhece técnicas ancestrais que nem mesmo artesãos experientes dominam completamente? Depois de 2 semanas de visitas diárias e conversas cada vez mais profundas sobre tradições ancestrais, Tupã decidiu dar um passo mais ousado em direção ao coração fechado de Valentina. Numa tarde particularmente tranquila de sexta-feira, quando apenas alguns poucos turistas circulavam pelas ruas de paralelepípedos do centro histórico, ele chegou à loja carregando uma pequena bolsa de couro artesanal, repleta de pigmentos naturais, pincéis feitos de pelos de animais selvagens e pequenos potes de cerâmica, contendo misturas sagradas preparadas pelos pajés de sua aldeia. Posso te mostrar como fazemos pinturas corporais tradicionais durante nossos rituais sagrados? Perguntou ele com voz suave, depositando cuidadosamente os materiais sobre o balcão de madeira. Você tem um talento natural impressionante para reconhecer cores, texturas e padrões. Isso é um dom raro que não pode ser desperdiçado. Valentina recuou instintivamente, suas mãos se movendo automaticamente para cobrir o lado marcado do rosto. Eu não sei, nunca fui boa com a arte, murmurou, sua voz carregada de insegurança acumulada ao longo de anos de desencorajamento. Na escola, as professoras sempre diziam que eu não tinha jeito para desenhar ou pintar, que era melhor me concentrar em outras matérias. Tupã balançou a cabeça lentamente, seus olhos brilhando com uma compreensão profunda que transcendia palavras convencionais. Seus olhos literalmente se iluminam e brilham quando você fala sobre cores, texturas, materiais e técnicas artesanais, observou ele, apontando gentilmente para o rosto dela. Essa paixão genuína, essa conexão instintiva com elementos visuais e táteis, não se ensina em escola alguma. Nasce com a pessoa escolhida pelos espíritos criativos, com hesitação evidente, mas curiosidade crescente. Valentina concordou em experimentar a atividade proposta. Tupã preparou uma pequena área na parte de trás da loja, estendendo um tecido de algodão cru sobre uma mesa auxiliar e organizando os pigmentos em ordem específica que seguia padrões ancestrais de significado espiritual. Vermelho representando força vital, amarelo simbolizando sabedoria solar, azul conectando com águas sagradas e preto evocando proteção dos ancestrais. Quando Tupã guiou suavemente a mão direita de Valentina para desenhar os primeiros símbolos sagrados sobre o papel artesanal, algo absolutamente extraordinário aconteceu. Ela sentiu uma conexão inexplicável e profunda percorrer seu corpo inteiro, como se uma energia ancestral adormecida há décadas finalmente despertasse em suas veias. Era como se sempre soubesse fazer exatamente aquilo, como se seus dedos possuíssem memória milenar de movimentos e técnicas que nunca havia praticado conscientemente, mas que estavam gravados em seu DNA espiritual desde o nascimento. Os traços fluíram naturalmente de seus dedos, criando padrões complexos e harmoniosos que demonstravam compreensão intuitiva de proporções, simbologias e significados que ela tecnicamente desconhecia, mas que seu coração reconhecia como familiar. Círculos concêntricos representando ciclos lunares, linhas onduladas evocando rios sagrados, pontos estrategicamente posicionados simbolizando estrelas protetoras, tudo emergia de suas mãos como se estivesse apenas lembrando conhecimentos esquecidos. Viu? Disse Tupã com voz embargada de emoção, observando o trabalho excepcional que se materializava diante de seus olhos. Você possui o dom sagrado da criação artística conectada com o divino. A marca no seu rosto é apenas a confirmação externa e visível do que já estava gravado na sua alma desde antes do nascimento. Vendo que Valentina começava finalmente a baixar suas defesas emocionais e a confiar genuinamente. Em suas palavras, Tupã decidiu compartilhar sua própria história de rejeição
e posterior aceitação, criando uma ponte de compreensão mútua entre duas almas que haviam sofrido incompreensões similares durante suas jornadas de vida. Quando era apenas uma criança de 6 anos, fui brutalmente rejeitado e humilhado, porque nasci com esta característica física que você está observando agora, confessou ele, aproximando seu rosto da luz natural que filtrava pela janela da loja. Disseram que era mau agouro ter olhos de cores completamente diferentes, que isso traria desgraça para toda a comunidade, que eu deveria ser expulso da aldeia antes que minha presença contaminasse outras crianças. Valentina observou atentamente e, pela primeira vez, notou que Tupã realmente possuía heterocromia. Um olho castanho profundo, como terra fértil, e outro verde claro como águas cristalinas de nascente. A diferença era sutil, mas definitivamente perceptível quando se prestava atenção específica. Você realmente tem um olho castanho e outro verde, murmurou ela, sua voz demonstrando surpresa genuína. Nunca havia reparado antes. E você tem a marca sagrada dos guardiões espirituais gravada permanentemente em seu rosto, respondeu Tupã com um sorriso caloroso e acolhedor. Somos ambos pessoas especiais, marcadas pelo divino, não defeituosos ou amaldiçoados, como a sociedade ignorante tentou nos fazer acreditar durante tanto tempo. Após 3 semanas de encontros diários que haviam transformado gradualmente a percepção que Valentina tinha sobre si mesma, Tupã decidiu dar o passo mais significativo em sua missão de ajudar aquela jovem marcada pelos espíritos a descobrir sua verdadeira identidade espiritual. Numa tarde particularmente especial, quando ela demonstrava maior confiança e já não escondia completamente o lado esquerdo do rosto durante suas conversas, ele fez um convite que mudaria para sempre o curso de sua existência. Há uma cerimônia sagrada de purificação espiritual que acontecerá na próxima lua cheia em nossa aldeia, disse ele com voz solene e respeitosa, seus olhos transmitindo a importância transcendental do momento. É um ritual milenar, onde os pajés mais experientes fazem leituras espirituais de pessoas que carregam marcas especiais dos ancestrais. Gostaria muito que você participasse conosco desta celebração ancestral. Valentina sentiu uma mistura complexa de emoções percorrer seu corpo. Curiosidade genuína sobre aquela cultura fascinante que a acolhia, medo profundo de ser julgada por pessoas desconhecidas, esperança tímida de finalmente encontrar aceitação e terror de mais uma possível decepção que poderia devastar completamente sua autoestima já tão frágil. Eu não sei se seria apropriado, murmurou ela, suas mãos inconscientemente se movendo para cobrir a marca, numa reação defensiva desenvolvida ao longo de décadas. As pessoas da sua comunidade podem se sentir desconfortáveis com minha aparência diferente. Podem achar que sou uma intrusa invadindo tradições sagradas. Tupã balançou a cabeça vigorosamente, aproximando-se mais dela com gestos que transmitiam segurança e proteção incondicional. Você será honrada e respeitada como uma visitante especial, escolhida pelos próprios espíritos ancestrais, explicou ele com convicção absoluta. Não será julgada, criticada ou rejeitada. Nossa cultura valoriza profundamente pessoas que carregam sinais divinos como o seu. A jornada até a aldeia durou aproximadamente 2 horas através de trilhas na mata fechada, onde Valentina pôde observar paisagens naturais de beleza indescritível que nunca havia imaginado existir tão próximas da cidade. Quando finalmente chegaram ao coração da comunidade indígena, ela esperava discretamente olhares de curiosidade, suspeitas ou até mesmo rejeição velada por parte dos habitantes locais. Entretanto, o que aconteceu foi completamente oposto às suas expectativas baseadas em experiências urbanas traumáticas. Quando Valentina desceu da canoa que os havia transportado pelo rio serpenteante e pisou na areia clara da margem, onde a aldeia se erguia majestosamente, foi recebida com uma reverência respeitosa que a deixou completamente sem palavras. Os anciãos da tribo, homens e mulheres de cabelos brancos e olhos profundos, que carregavam décadas de sabedoria ancestral, se aproximaram lentamente dela
com expressões de admiração genuína e reconhecimento espiritual, sem qualquer hesitação ou constrangimento. Eles tocaram delicadamente sua marca de nascença com dedos calejados, mas suaves, sussurrando orações antigas em dialeto guarani, que soavam como canções sagradas sussurradas pelo vento. O pajé principal da comunidade, um homem idoso de aproximadamente 70 anos, cujo rosto irradiava serenidade e sabedoria milenar acumulada, se aproximou de Valentina com passos lentos, mas determinados. Seus olhos brilharam com reconhecimento imediato quando observou detalhadamente a marca roxa que cobria parte do rosto dela. A escolhida chegou finalmente até nós, declarou ele com voz grave carregada de emoção e significado espiritual profundo. Os espíritos protetores sussurraram seu nome sagrado nos ventos noturnos durante muitas luas, anunciando que uma guardiã marcada pelos ancestrais viria até nossa comunidade para cumprir seu destino espiritual. Naquele momento transcendental, cercada por pessoas que não apenas aceitavam sua diferença física, mas que a veneravam como sinal de escolha divina, Valentina sentiu uma transformação emocional profunda acontecer em seu coração. Lágrimas quentes começaram a escorrer silenciosamente por suas bochechas, carregando consigo décadas de dor, rejeição, vergonha e solidão forçada. Pela primeira vez em toda a minha vida de 20 anos, me sinto normal, disse ela entre soluços emocionados, sua voz embargada pela intensidade do momento. Mais do que normal. Me sinto realmente especial, valorizada, como se finalmente tivesse encontrado meu lugar verdadeiro no mundo. Tupã sorriu com ternura infinita, colocando gentilmente sua mão sobre o ombro dela num gesto de apoio incondicional e compreensão profunda. Você sempre foi extraordinariamente especial, desde o dia em que nasceu, disse ele, com voz suave mais firme. Só precisava estar no lugar certo, rodeada pelas pessoas certas, para finalmente descobrir e aceitar sua verdadeira natureza sagrada. Ao cair da noite, quando as primeiras estrelas começaram a pontilhar o céu amazônico como diamantes cravados em veludo negro, Tupã conduziu Valentina por uma trilha íngreme que serpentear pela encosta de uma montanha considerada sagrada há milênios por seu povo. O local escolhido para o ritual mais importante de suas vidas ficava no topo de uma elevação rochosa, de onde se descortinava uma vista panorâmica, absolutamente deslumbrante, de toda a floresta circundante, estendendo-se até onde a vista alcançava numa explosão de tons verdes que se perdiam no horizonte infinito. No centro dessa plataforma natural de pedra lisa, os pajés haviam preparado uma fogueira cerimonial que crepitava majestosamente, suas chamas dançantes, projetando sombras misteriosas nas formações rochosas ao redor e criando uma atmosfera de sacralidade, que fazia o coração de Valentina acelerar, com uma mistura de nervosismo e expectativa. O ar da montanha estava impregnado do aroma de ervas sagradas, queimando lentamente na fogueira, criando uma fumaça aromática que se elevava em espirais hipnotizantes, em direção às constelações ancestrais que brilhavam intensamente no céu límpido da região amazônica. Tambores rituais tocados pelos anciãos da tribo criavam um ritmo hipnótico e ancestral, que parecia sincronizar com as batidas do coração de ambos os jovens, estabelecendo uma conexão profunda entre seus espíritos e a energia milenar daquele local considerado ponte entre o mundo físico e o plano espiritual pelos guardiões das tradições sagradas. Diante daquele cenário transcendental, com a lua cheia iluminando prateadamente toda a paisagem ao redor e criando um ambiente de magia pura que parecia saído de lendas ancestrais, Tupã finalmente encontrou coragem para revelar os verdadeiros motivos que o haviam levado até Valentina naquele primeiro dia na loja de artesanato. Os anciãos mais experientes da nossa tribo me disseram através de visões espirituais que eu encontraria minha verdadeira companheira de alma quando conseguisse reconhecer nela as marcas sagradas dos espíritos protetores, confessou ele com voz embargada pela intensidade emocional do momento. Durante anos, procurei incansavelmente em muitas mulheres jovens da nossa própria aldeia,
e de tribos vizinhas. Participei de cerimônias matrimoniais tradicionais, mas meu coração permanecia vazio, porque ela estava aqui o tempo todo, escondida numa pequena loja da cidade, uma verdadeira guardiã espiritual disfarçada de jovem rejeitada. Valentina sentiu lágrimas quentes escorrerem por suas bochechas enquanto processava a profundidade daquela revelação que mudava completamente sua compreensão sobre o encontro que havia transformado sua vida. Como posso ser uma guardiã espiritual se passei minha vida inteira me escondendo do mundo, fugindo de relacionamentos, rejeitando minha própria aparência? Questionou ela com voz trêmula, suas inseguranças mais profundas emergindo naquele momento de vulnerabilidade absoluta. Tupã aproximou-se dela com movimentos lentos e respeitosos, seus olhos refletindo a luz dourada da fogueira sagrada, enquanto segurava delicadamente as mãos trêmulas dela entre as suas, porque guardiões espirituais, verdadeiros e autênticos, sempre conhecem profundamente a dor, a rejeição e o sofrimento antes de descobrir e aceitar seu poder real, explicou ele com sabedoria que parecia vir diretamente dos ancestrais. Você passou por todas essas provações para desenvolver compaixão, empatia e compreensão necessárias para ajudar outras pessoas que sofrem incompreensão similar. Agora você está finalmente pronta para descobrir e abraçar quem realmente é. Com a fogueira crepitando intensamente ao fundo e os tambores criando uma trilha sonora ancestral que parecia conectar diretamente com o coração pulsante da terra. Tupã se ajoelhou tradicionalmente diante de Valentina, oferecendo-lhe um colar artesanal de sementes sagradas e pedras preciosas que havia sido abençoado pelos pajés mais experientes da tribo durante cerimônias especiais preparatórias. Aceita ser minha companheira de alma para toda esta vida e aceitar oficialmente sua sagrada missão como protetora espiritual do nosso povo e de todas as pessoas que precisam de orientação e aceitação? Perguntou ele com voz solene, carregada de significado transcendental, que ecoou pelas montanhas circundantes. Valentina olhou profundamente nos olhos heterocromáticos dele, finalmente compreendendo que havia encontrado não apenas amor verdadeiro, mas também seu propósito maior na existência. Aceito completamente, respondeu ela com voz firme e determinada. Pela primeira vez na minha vida, aceito tudo o que sou. Abraço minha diferença e me comprometo com essa missão sagrada, sob o manto estrelado que cobria majestosamente a montanha sagrada, com tambores rituais ecoando pelas florestas circundantes e a fogueira cerimonial projetando luz dourada sobre seus rostos emocionados. Tupã e Valentina finalmente se beijaram pela primeira vez. Ela não tentou esconder sua marca de nascença, não desviou o rosto, não se envergonhou de sua aparência menos pela primeira vez em 20 anos de existência. Se entregou completamente ao momento, aceitando e celebrando tudo o que era. Naquele instante mágico de união total, Valentina experimentou uma transformação espiritual completa que a libertou definitivamente de décadas de vergonha, insegurança e isolamento social, descobrindo finalmente sua verdadeira identidade como guardiã sagrada escolhida pelos espíritos ancestrais. 1 ano e meio se passou desde aquela noite mágica na montanha sagrada, e Valentina havia se transformado completamente numa pessoa irreconhecível quando comparada àquela jovem, tímida e insegura que costumava se esconder atrás do balcão da loja de artesanato. Agora, aos 21 anos, ela era conhecida e respeitada em toda a região como a pajé das marcas sagradas, uma líder espiritual especializada em identificar, acolher e orientar pessoas que nasceram com características físicas especiais que a sociedade moderna insistia em rejeitar, discriminar ou considerar defeituosas. Sua reputação como curandeira emocional e guia espiritual se espalhou rapidamente através de redes de comunicação informais que conectavam comunidades urbanas e rurais, atraindo pessoas de cidades distantes que viajavam centenas de quilômetros especificamente
para receber sua orientação sábia e acolhimento incondicional. Homens e mulheres que carregavam cicatrizes, marcas de nascença, deficiências físicas ou qualquer característica que os fizesse sentir diferentes e rejeitados. Encontravam em Valentina não apenas compreensão empática baseada em experiência própria, mas também ferramentas espirituais ancestrais para transformar sua percepção sobre si mesmos. Através de cerimônias tradicionais adaptadas para o mundo moderno, ela ensinava técnicas milenares de aceitação pessoal, rituais de purificação emocional e práticas meditativas que conectavam pessoas feridas com suas forças internas adormecidas, ajudando-as a descobrir propósitos maiores escondidos por trás de suas aparentes limitações físicas. Valentina havia construído uma vida completamente nova, que integrava harmoniosamente tradições ancestrais com necessidades contemporâneas. Ela e Tupã estabeleceram residência numa casa, especialmente projetada na fronteira geográfica entre a aldeia tradicional e a área urbana da cidade, criando um ponto de encontro simbólico entre dois mundos que anteriormente pareciam incompatíveis e irreconciliáveis. Essa localização estratégica permitia que ela mantivesse conexão profunda com as tradições espirituais de seu marido enquanto permanecia acessível para pessoas da cidade que buscavam orientação e cura emocional. A casa se tornou um centro de acolhimento informal para pessoas diferentes, funcionando como uma ponte cultural onde conhecimentos ancestrais indígenas se misturavam com necessidades de indivíduos urbanizados que sofriam rejeição social por suas características físicas únicas. O projeto mais ambicioso de Valentina foi a transformação da antiga loja de artesanato num centro cultural indígena completo, onde ela oferecia palestras regulares sobre aceitação pessoal, espiritualidade ancestral e valorização da diversidade humana. O espaço também funcionava como galeria permanente de arte indígena contemporânea, escola de técnicas artesanais tradicionais e ponto de encontro para pessoas que buscavam comunidade e aceitação. A notícia mais emocionante chegou quando Valentina descobriu estar esperando sua primeira filha. Durante o ultrassom, os médicos identificaram que a bebê também nasceria com uma marca de nascença similar à da mãe, mas dessa vez a informação foi recebida com celebração e gratidão pelos futuros pais, que compreendiam que estavam sendo abençoados com outra guardiã espiritual escolhida pelos ancestrais para continuar a missão sagrada de cura e aceitação. A transformação de Valentina produziu um efeito cascata de justiça poética que tocou profundamente todas as pessoas que anteriormente haviam contribuído para seu sofrimento, através de rejeição, discriminação ou comentários cruéis. Ex-colegas de escola, que costumavam zombar de sua aparência, agora procuravam discretamente sua orientação espiritual quando enfrentavam crises pessoais, problemas familiares ou questões de autoestima. Professores que haviam desencorajado suas tentativas artísticas na infância chegaram ao centro cultural pedindo perdão e oferecendo apoio para seus projetos educacionais. Comerciantes locais que evitavam fazer negócios com ela por causa de sua aparência agora competiam para fornecer materiais para suas oficinas e eventos culturais. O reconhecimento oficial veio quando a Prefeitura Municipal, pressionada pela opinião pública positiva e pelo impacto social transformador do trabalho de Valentina, declarou oficialmente sua marca de nascença como símbolo oficial de proteção e sabedoria da cidade, incorporando representações artísticas dela em brasões, documentos oficiais e campanhas de turismo cultural que promoviam a região como destino de diversidade e aceitação. Naquela pequena loja de artesanato, onde uma vez trabalhou uma jovem que escondia desesperadamente o rosto por vergonha profunda e medo de rejeição, agora se erguia majestosamente um centro espiritual próspero, onde pessoas consideradas diferentes pela sociedade convencional aprendiam diariamente a reconhecer, aceitar e celebrar suas próprias marcas sagradas como símbolos de escolha divina e propósito especial. A mancha roxa que a sociedade ignorante e preconceituosa havia rotulado
cruelmente como defeito irreparável, se transformou no símbolo mais poderoso de proteção espiritual e sabedoria ancestral de toda a região, inspirando movimentos de aceitação em cidades vizinhas e criando uma rede de apoio que se expandia constantemente para acolher pessoas rejeitadas em todo o país. A história de Valentina provou definitivamente que às vezes aquilo que nos torna aparentemente diferentes, estranhos ou inadequados aos padrões convencionais de beleza e normalidade, é exatamente aquilo que nos conecta mais profundamente com o nosso verdadeiro propósito existencial, nossa missão sagrada no mundo, e nossa capacidade única de oferecer cura, esperança e transformação para outras almas que sofrem incompreensão similar.